O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bueno, passemos agora para o match no qual eu, o Felipe e a Silvia daremos aquele tradicional peão pela nossa quebrada latino-americana. Sérgio Massa e Javier Milei realizaram o único debate do segundo turno presidencial na Argentina. E para falar um pouco deste debate, estamos aqui novamente com a nossa correspondente em Buenos Aires, Silvia Colombo. Tudo tranque, Silvia? Tranque exatamente não, né? Meu querido Matias, meu querido Felipe, porque estamos a poucos dias, assim, de um evento histórico, né? Inclusive tem gente que já queria que esse dia já fosse amanhã, porque não está dando mais para esperar. Mas sim, esse debate foi um debate interessante, agressivo, pensado, um debate com muita estratégia política ali. Sérgio Massa chegou cheio de truques ali para metralhar o Milei com perguntas, com perguntas indiscretas e fazendo ele ser levado a responder coisas que ele não queria responder, o que deu a sensação no final de que o Massa teria devorado o Milei. E, curiosamente, várias pesquisas e várias reportagens depois mostraram que a população que assistiu o debate empatizou com a situação do Milei, de não ter conseguido responder, por exemplo, porque que ele não tinha tido o seu estágio renovado no Banco Central. Foi uma das perguntas que o Massa metralhou. Então houve uma empatia com o Milei, como se ele tivesse sido um garoto sofrendo bullying na escola. O Massa, inclusive, pergunta sobre o psicotécnico, né? Enfim. Uhum. O Massa, ele insinuou que o Milei quer acabar com o Banco Central, porque o Banco Central não renovou o estágio dele, porque ele não teria passado no psicotécnico. Né? Foi mais ou menos essa argumentação. E Silvia, você que comentou o debate, inclusive, lá no canal My News, dos nossos amigos do My News, teve uma outra passagem que acho que também vale a pena ser comentada, né? Você trazer um pouco pra gente, que o Milei, né, o Milei como, né, libertário, né, como ele se coloca, os libertários aqui no Brasil também costumam elogiar a Margaret Thatcher, né? E só que na Argentina a Margaret Thatcher tem um componente que ela não tem aqui, que é a questão da Guerra das Malvinas, né? Quando a Argentina é derrotada na Guerra das Malvinas, era sob o governo Thatcher. E aí ele... né? Inclusive, o episódio mais emblemático, que é a decisão dela do afundamento do general Belgrano, isso, que estava fora da zona de combate, né? E qual remete a metade das baixas argentinas no conflito. Isso, é o fundamento mais letal pós-Segunda Guerra Mundial da história, né? Pós-Segunda Guerra Mundial na história não, né? No mundo inteiro. E, enfim, aí ele se enrolou ali em falar de Thatcher e Malvinas, e que as Malvinas são argentinas e tal. Como é que foi isso daí, Silvia? Pois esse foi um momento bastante tenso também, porque vocês sabem, né, as Malvinas aqui são a única unanimidade nacional, né? Bom, fora questões futebolísticas. Mas tem isso também, já vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá, mas as Malvinas são um mandato constitucional, né? A gente já teve alguns presidentes liberais aí nos últimos tempos, que até você sabia que não ligavam muito para o assunto, ou não faziam muita questão de reivindicar soberania, mas nunca enfrentaram isso, né? O próprio Maurício Macri, eu me lembro que quando o Maurício Macri tomou posse e chamou vários ministros ali, nomeou vários ministros, houve um processo de apagamento de tweets de vários ministros da economia, das relações exteriores, porque todos já tinham em algum momento defendido que as Malvinas eram britânicas. Então, em governos liberais, isso fica um pouco desdiburrado,
mas ainda assim o presidente segue mantendo ali que vai lutar pela soberania. O que se quebrou aí nesse debate foi justamente o Milei sair com essa defesa, não só, obviamente, da não defesa da soberania das Malvinas, como elogiar Margaret Thatcher, né? A mulher que justamente, vocês lembraram, tem até aquela cena famosa do filme em que ela é encarnada pela Meryl Streep, né? Em que ela aparece dizendo "Sink it", né? Apontando pro Belgrano, e isso é uma coisa que ainda dói muito aqui para a sociedade argentina, tanto para os veteranos, familiares de veteranos, etc. E também foi um momento ali em que o Massa ficou mantendo o argumento, né? Acho que a tese foi ficar mantendo o argumento. Mas você gosta dela mesmo? Mas você está me dizendo que apoia a Tati? Para fazer o cara, de fato, soltar uma frase na qual ele se enroscaria muito, né? E aí, passando aqui rapidamente pelas pesquisas, né, para vocês comentarem em cima, para você fazer os comentários dela, todas as pesquisas publicadas nas últimas 2 semanas apontam vitória do Javier Milei, né? A da Atlas Intel, que foi a que chegou mais próximo do resultado do primeiro turno, embora ninguém tenha acertado aqueles 36% do Massa no primeiro turno, a da Atlas Intel coloca 48,6% para o Milei e 44,6% para o Massa. E a pesquisa... Qual a margem de erro? A margem de erro, segundo eles, é de 1%. Ou seja, o Milei estaria uma vitória garantida, digamos assim. E a da CB Consultora coloca uma margem de erro de 2% e dá 46% para o Milei, 43% para o Sérgio Massa. Ou seja, também nessa o Milei venceria além da margem de erro. A da CB Consultora conversou com 2.471 pessoas, a da Atlas Intel conversou com 8.971 pessoas. Da Atlas Intel, eu baixei o PDF... E eu achei curioso que eles fizeram 9 perguntas também para o eleitorado, e nessas 9 perguntas, 7 o Milei vence, digamos assim, e 2 o Sérgio Massa vence. A que o Milei tem melhor desempenho qual dos 2 candidatos você confia mais para fazer tal coisa, né? E quando tal coisa é reduzir a corrupção, o Milei ficou com 51%, o Massa com 32% e nenhum dos 2 com 17%. E quando a pergunta foi qual dos 2 é melhor para defender os direitos humanos, o Massa ficou com 47%, o Milei com 41% e nenhum dos 2 com 12%. Tá? E aí, como disse, tem outras 7 perguntas. Dessas 7, 6 o Milei foi melhor. Combater a violência, combater a inflação, desenvolver a economia, desenvolver as relações internacionais, melhorar a educação e a saúde e reduzir a pobreza. E o Massa venceu em defender as instituições democráticas. Enfim, sobre as pesquisas de opinião, Silvia, você tem algum comentário? E além do seu comentário, queremos o seu feeling das ruas portenhas. Alorno, Silvia Alorno. Pois é, aqui é o Dibu Martínez passando a bola pro Messi, entendeu? Vai ser um passo todo torto, você se vira com a bola. Não, gente, não me peçam futurologia, não. Eu sou muito influenciável, às vezes eu tô numa manifestação pró algum político e vejo, nossa, esse cara vai ganhar, depois eu vou mandando outro e eu acho que o outro vai ganhar, mas enfim, já chegaremos aí. Falemos das pesquisas antes. Um assunto que essas pesquisas muito apertadas que você mencionou acabaram ensejando, e é um debate que está rolando, inclusive com muito temor aqui por parte dos jornalistas, é que num cenário muito apertado, ou por na cabeça, né, como disse o meu editor na Folha, que eu gostei, ele botou isso num título, né, uma vitória por na cabeça, por uma diferença muito pequena, ela pode representar o fato de daquele que fica para trás, né, dizer, não, eu não vou aceitar resultado até que não saia o escrutínio final. Porque aqui vocês sabem que é aquele sistema de 2 escrutínios, né? O rápido, que é o que sai na noite,
que é baseado nas atas computadas, e depois o contado voto a voto, que sai, sei lá, quinta-feira, quarta-feira. Então, existe também uma possibilidade de dar uma enrolada e se ficar nessa margem de erro, nesse um ponto não sei o quê. É possível que a gente tenha um atraso para ter o resultado final. E isso vai gerar alguma tensão, enfim, isso obviamente complica um pouco o caso, né? É diferente você terminar a noite com o discurso de um aceitando a derrota e o outro comemorando a vitória. Mas pode ser que isso não aconteça no domingo. Outra questão que eu achei curiosa da pesquisa da Atlas Intel é que eles fazem, né, perguntaram de algumas pautas sociais, né, se você é a favor ou contra. Então, por exemplo, 66% disse que é a favor do casamento gay, né, do casamento entre pessoas do mesmo sexo, 15% disseram não saber e 19% contra. Né, então, 47% de margem. 45 disse ser a favor da legalização do aborto de gestação, contra 42 que é contra e 13 que não sabe, 41 a favor da legalização da maconha, 40 contra, 19 não sabe, 51... Aí vem uma coisa que eu achei muito curiosa, porque, vamos lembrar aqui, é a mesma pesquisa, são as mesmas pessoas que estão dando vitória para o Milei, mas 51% disse que é contra a dolarização da Argentina. 68% disse que é contra a flexibilização das restrições para compra e porte de armas. E 78% disse que é contra a flexibilização de restrições para a venda de órgãos. Assim, nesse aspecto, Felipe, essa retórica, né, principalmente com essas pautas mais divisivas, lembra um pouco o clima eleitoral no Brasil de 2018, que muitos apoiadores do Milei vem com aquele papo assim de que ele não vai fazer tudo isso que ele está prometendo. E o próprio Milei também, ele veio nas suas redes sociais e compartilhou 26 tópicos no qual ele diz que são falsas as alegações, né, que ele chama de fake news contra, né, a plataforma dele, né? E isso tá, tipo, venda de órgãos, privatização da educação, que ele seria nazista, que ele, enfim, incestuoso. São 26 tópicos que ele responde que todos esses são falsos, né? Entre eles, em relação à política externa, né, tem que ele integraria as Ilhas Malvinas e que acabaria com as relações comerciais com o Brasil e com a China. Sendo que, enfim, isso ele já... o tópico de Brasil e China, ele já deu a entender que acabaria, né? Mas eu acho que tomou um puxão de orelha dos sojeiros. Sim, dos sojeiros e o Macri tem dado também algumas... pediu para ele não parecer tão maluco, basicamente. Foi uma das coisas que vazou ali da reunião. E sim, a gente nota nessas últimas 2 semanas um Milei bem assim, mais controlado enfim, moderado. Já disse numa entrevista que a história do tráfico de órgãos, da venda de órgãos não vai ser liberada, enfim. E existia um site, né, que era o que Milei disse e o que dizem que Milei disse. E houve uma intervenção nesse site, agora ele apareceu todo diferente ali. As coisas principais estão lá, mas saíram as mais duronas ali. Eu acho que é coisa dos estrategistas ali, né? Enfim, eu acho muito confuso ali. Ontem, nessa quarta-feira em Ezeiza, nesse bairro, que é um distrito, né, bastante popular de Buenos Aires, onde ele iria fazer um ato, acabou sendo interrompido pela confusão entre... Na região metropolitana, né, o que é uma localidade muito forte do peronismo, né, onde está localizado o aeroporto internacional, inclusive. Isso, é uma espécie de Guarulhos, né, uma cidade simples, trabalhadores e tal, e abriga o aeroporto. Mas ali, conversando com as pessoas, claramente você estava falando com pessoas bastante
como diriam, normais. Média comum da população argentina, ninguém ali parecia um enlouquecido, apaixonado pela ditadura ou por armas, ou fazendo a coisa da motosserra. Não era assim. As pessoas que me responderam falavam muito da crítica ao peronismo, do fato de, por exemplo, em Ezeiza, eles já estarem na terceira geração da mesma família peronista no poder. Elegeu pai, elegeu filho, agora elegeu neto. Enfim, e apontavam muito para questões econômicas, sem saber tecnicamente das questões de se é possível dolarizar ou não, né? Mas reclamando muito dos preços, do abastecimento. Você vê, ali era uma região em que o bolso tinha realmente pesado muito, mas eu não vi naquelas pessoas com ímpetos fascistas, nem querendo nem mais conservadoras, nada disso. A questão do casamento gay, eu acho que não é uma questão que vai ter algum retrocesso, salvo se a vice-presidente Vitória Villarruel se sentir muito envalentonada, como se diz aqui por alguns, pelos seus seguidores, a seguir na onda de fazer retroceder as liberdades aí com relação à pauta de gênero. Mas fora isso, eu acho que o eleitor do Milei não está preocupado com questões sociais, morais e conservadoras. E está, sim, preocupado com o bolso e com a corrupção e com essa rejeição ao peronismo. E nesse aspecto, né, em relação à ditadura, né, às Forças Armadas, o tenente-general Juan Martín Paleo, né, o chefe das Forças Armadas, publicou, né, um comunicado, né, em relação aos militares da reserva e ex-integrantes das Forças Armadas que estão tomando, né, partido, né, nessas eleições, né, porque eu acho que desde a redemocratização, acho que essa eleição no qual os ecos da ditadura têm vindo mais à tona, né, muito por conta da candidata a vice-presidenta do Javier Milei, né, a Villarruel, que inclusive é de família militar, né, e um tio dela, inclusive, é acusado, né, de crimes contra a humanidade, e ela também declarou que quer transformar, né, o Museu da Escola Superior de Mecânica da Armada, que foi o principal centro de tortura e repressão durante a última ditadura militar argentina, numa escola, né, acabar com esse debate, enfim, em relação aos crimes cometidos pela ditadura, né. Um outro candidato eleito, né, deputado da Libertad Avança, o Ricardo Bussi, declarou que não existia um plano sistemático de desaparecimento forçado e que o Estado tem o monopólio da força, sim, tem que usar essas ferramentas pela ordem, né, e disse que numa possível vitória do Milei também, né, que o exército e a polícia têm que reprimir a população que se manifestar contra, né, as novas medidas a serem tomadas, enfim. Então, o entorno do Milei tem contribuído, né, para esse mal-estar em relação à parte do eleitorado, né? O Milei está meio se esquivando disso, né? Enfim, nesse momento da campanha, apesar de a gente já ter comentado que em outras oportunidades ele relativizou, né, o número de vítimas da ditadura, enfim, mas são outros quadros do seu partido que, enfim, é muito recente também, né? Não tem assim uma linha ideológica tão clara. É muito mais um amálgama, né, do antiperonismo antes do que qualquer coisa, mas gera justamente esses ruídos, né? Sim, sim. Eu acho que essa questão dos que estão em torno daqueles que cometeram os atos de repressão, de genocídio na época da ditadura, eles são um grupo bastante coeso e eles existem desde sempre, assim, desde a ditadura, obviamente, né? Eles, em alguns momentos, eles veem a oportunidade de sair e fazer certas reivindicações, como eles quase conseguiram aprovar uma lei há uns anos atrás, a tal da lei do 2-por-1, que cada ano passado em prisão preventiva contava para descontar a pena, quase conseguiram passar isso. Foi durante um governo peronista, se não me engano, acho que foi no governo do Alberto. Eles tiveram que fazer uma lei correndo ali para que isso não fosse possível, porque era uma brecha
da Constituição. E esse mesmo grupo, por exemplo, na época do Macri, houve uma pressão enorme quando o Macri assumiu pela anistia, para que as pessoas pudessem, para que os genocidas, os condenados por repressão pudessem ser todos liberados para passar seus fins de velhice em casa. Ou seja, eles existem, eles fazem pressão. E a Vitória Villarruel é uma velha conhecida desse grupo de advogados, né? Um grupo grande até, cada um defende ali um grupo de repressores e tudo mais, e ela tem uma instituição que é para reparar o que ela considera serem crimes de lesa humanidade cometidos pelos montoneiros, né? A gente sabe que isso aí tecnicamente não faz nenhum sentido, mas ela é desse grupo, esse grupo existe, e agora está vendo um espaço abrindo com Milei enorme, né? Inclusive tendo a possibilidade de que ela seja a vice. Eu não vejo nele nenhum instinto militarista, nem nenhuma tara pelo exército, como tinha o nosso ex-presidente, mas a presença dela ali demonstra que esses grupos vão continuar atuando. Agora, muito interessante um artigo que saiu no meu país esses dias, com militares de hoje, né, mostrando o perfil do exército argentino hoje. A maioria das pessoas, obviamente, nasceu depois do fim da ditadura, e muitos, a maioria é respeitosa da democracia e da Constituição, enfim. Tem que tomar cuidado quando a gente fala exército em geral, né? E só voltando um pouco no comentário da Silva em Ezeiza, para endossar esse comentário, na mesma pesquisa da Atlas Intel, e quem estuda a Argentina, quem trabalha com a Argentina, enfim, recomendo bastante que baixe essa pesquisa, porque é um PDF de 64 páginas, tá, gente? Tem bastante coisa, eles explicam a demografia, e eles perguntam para os eleitores quais são os problemas mais importantes para a Argentina hoje. E é exatamente o que a Silvia mencionou, né? 78% disse que são os preços altos e a inflação, 45% disse que era corrupção, 36% disse que era insegurança, né? Aí 21% situação econômica, 20% desemprego. Claro, cada um podia dar mais de uma resposta, então endossa bem isso que a Silvia falou. E só para concluir o que eu estou falando sobre a pesquisa, 78% disse que considera malo ou muito malo o governo de Alberto Fernandes. Então, como a gente já falou aqui, hoje ele não ganha eleição nem para síndico lá no prédio dele em Palermo. Não, absolutamente. Acho que, não sei. Devem estar escolhendo os países onde eles vão pedir embaixadas caso Massa ganhe. Bem, e outro aspecto, né, que ganhou força também essa semana foi em relação aos clubes de futebol, né? Já que foi resgatada, né, uma entrevista que o Milei deu ano passado ao jornalista Alejandro Fantino, que durante muito tempo era da imprensa esportiva, no aspecto em relação a sociedades anônimas no futebol, né? Já que o Milei elogiou também o modelo inglês, no qual é muito forte, né, essa questão da venda de ações, enfim, o que acabaria, né, com as associações civis, né, dos clubes de futebol, algo que já gerou, né, alguns traumas no futebol argentino, né, sobretudo no caso do Racing Clube, né, ali na virada do século, e outros clubes de bairro como o Deportivo Espanhol ou o Temperley, mas quase todos os clubes, né, da primeira e segunda divisão vieram a público, né, rechaçar, né, mais uma vez essa tentativa, né, de uma legislação para a criação, né, das sociedades anônimas futebolísticas, né, as SAFs, como são conhecidas, inclusive, né, clubes no qual existem quadros que, de certa maneira, apoiam o Milei, né, como o Clube Atlético Independente, presidido pelo Nestor Grindetti, né, que foi candidato derrotado pelo macrismo à província de Buenos Aires, mas que declarou também, né, no mês passado, que o voto no Milei é um voto de nojo contra a classe política, né, reconhecendo essa
derrota, enfim, da casta, como o Milei gosta de falar. Silvia, você acha que esse posicionamento dos clubes pode ser um fiel da balança? Eu acho que isso é um tema muito sensível aqui para os argentinos, né? Pouco depois do debate, houve uma partida interna aqui do Boca, não lembro contra quem, e já havia boletos dizendo não às sociedades anônimas, né? Não ao futebol como sempre foi. Ou seja, se mandou fazer uma propaganda ali, não diretamente contra o Milei, mas contra essa ideia. E é louco porque não é uma entrevista nova, mas ela foi meio viralizada agora, recentemente. Foi requentada, né? Foi requentada, né? Tipo a do Papa. E já saiu muita gente a reclamar. Agora, eu, na minha ignorância futebolística nesse nível, não sei dizer exatamente se é mais eficiente. Eu tenho a sensação de que a Premier League deve ser bem mais eficiente do que o campeonato argentino, onde os clubes são movidos a corrupção, e, enfim, estão envolvidos em política e a negócios ilícitos. Eu não sei se essas sociedades anônimas também não vão ser uma medida de transparência até positiva para o futebol argentino. Pelo amor de Deus, não estou declarando voto ao Milei. Estou apenas dizendo, será que não é melhor mesmo? Não sei. Mas é uma maneira, pelo que eu entendo, de o Estado sair fora, né? Do Estado sair fora de algum patrocínio ao futebol, né? E você citou, né, o caso do Boca, que também terá eleições, né, neste ano, né, um pouco depois das eleições presidenciais na Argentina, e que fica, né, um binômio muito nítido, né? Muito louco, Ibarra e Macri. Eu olhei, que isso, que ano estamos? Pois é, não, e daí o Ibarra e Macri apoiando o Milei, e o Riquelme e o Jorge Ameal agora invertendo, né, os papéis, né, o Román vai como cabeça de chapa apoiando o Sérgio Massa, né? Então veremos também, né, dependendo aí do segundo turno, como aí vai ser o oposto, né? Como que as eleições presidenciais na Argentina vão influenciar as eleições no clube mais popular do país. Sim. É um país muito particular. A cidade está empapelada, assim, de propaganda eleitoral da eleição do Boca. Também da Nacional, mas a do Boca tem uma grande preponderância. Hoje, quinta-feira, teve o encerramento em Córdoba, que eu achei bastante volumoso, muita gente. O Milei estava muito simpático ali com a Patrícia Bullrich, deu o microfone para ela, falou longamente ali, tentou mostrar uma coesão ali nesse grupo que ele armou aí pro segundo turno. E onde que teve ovada, Silvia? Eu só vi a manchete, teve ovo em algum lugar. Esse foi em Ezeiza. Ah, foi em Ezeiza. Foi em Ezeiza. Eu escapei das ovadas porque começou a chover e parte dos jornalistas, principalmente aqueles que estavam com câmera, a gente deu uma escapada ali. Mas deu para ver perfeitamente quando chegou a galera do Massa para empapelar. Existe um ônibus que chama o Milei Móvel, que é um ônibus do Milei que distribui as bandeirinhas, as entradas para as pessoas irem no lugar, né? Então os massistas foram para cima desse ônibus para encher esse ônibus de cartazes do Massa. Aí a rua era bem, como se diz, estreita, e ficou a galera do Massa de um lado, a galera do Milei do outro, e cada um gritando o seu canto de guerra ali. Aí começaram a jogar cerveja líquido, não garrafa. Começou a ficar meio estranho, assim. E a polícia que estava, tipo, você via a polícia a 10 quadras, começou lentamente a se aproximar, e nesse meio tempo rolou umas ovadas ali. Se eu fosse arriscar, também diria que em Córdoba poderia ter ovada, né? Já que também recuperaram um vídeo antigo no qual o Milei critica uma deputada nacional que
declarava, né, o quarteto, que é o ritmo típico de Córdoba, né, como patrimônio nacional. E ele criticando assim, o tipo de coisa que eles perdem o tempo ali no Congresso, enfim, esse tipo de coisa, né? Ovada seria o mínimo aqui. Não foi uma coisa de grande dimensão, não foi um enfrentamento de grandes dimensões, esse dizer, apesar das ovadas ali, né? Mas o Milei acabou tendo que falar muito rápido, começou a chuva, e ele... deu para perceber que a estrutura dele é muito precária, não é a estrutura do peronismo, sabe? Quando chegam os seguranças, você vê que são nem seguranças profissionais, são os caras fortes ali, que chegam por um lado, pelo outro, fazem ele entrar ali, ele é pequenininho, né? Então, eles conseguem metê-lo rápido no cenário e tirá-lo rápido ali, né? Foi curioso para ver esse lado, né? Apesar de ter tido aquele encerramento teatral ali no Arena Movistar, o de ontem parecia uma coisa bem, bem mais amadora, né? E Silvia, como repercutiu aí na Argentina, né, o tweet do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que eu vou ler na íntegra aqui, né? O meu exemplo de amizade com a Argentina vem do meu primeiro mandato. Quando eu ganhei em 2002, a Argentina foi o primeiro país que eu visitei antes de tomar posse. Em 2023 também, né, seguindo... parênteses meu, né, a tradição diplomática brasileira, né? A Argentina é muito importante para o Brasil. Somos os maiores parceiros comerciais argentinos na América do Sul. Eu tenho uma boa relação com muitos ex-presidentes argentinos. E eu peço para que os argentinos se lembrem que precisamos de um presidente que aprecie a democracia e que valorize as relações entre nossos países. O que ficou dessa mensagem é que, obviamente, uma mensagem dizendo eu apoio Massa, sem dizer isso... nominalmente. Com vários, várias evasivas e várias coisas na sublinha, no subtexto. E aí, logo depois, apareceram vídeos de outros mandatários de esquerda da América Latina, mais o Pedro Sanches, apareceu o López Obrador, o Mujica, enfim, apareceram outros que foram muito mais claros, assim, dizendo, por favor, votem no Massa. Então, eu achei que o do Lula foi cuidadoso demais ali, e, obviamente, tentando tapar o sol com a peneira. Obviamente, ele está muito mais desejoso de uma vitória do Massa do que uma vitória do Milei, né? E tem a coisa dos estrategistas brasileiros aqui, que o Milei está pegando forte contra eles aqui. Todo tempo ele fala, tudo que eu falo agora é recortado, e esses estrategistas brasileiros os colocam fora de contexto e parece que sai outra coisa. Um deles falou comigo hoje, dizendo que várias contas deles, do grupo deles, foram hackeadas, que está tendo um ataque virtual aí. Não se sabe, obviamente, se é da campanha mesmo oficial do Milei ou se são mileístas, né? Mas, enfim, os brasileiros estão começando a passar uns momentos difíceis aqui, esses estrategistas que vieram com a intermediação ali de colegas ali do PT. O Massa encerrou a campanha dele hoje também. Ele foi a um colégio aqui na capital, foi recebido com bastante festa também pelos alunos. Foi um evento fechado, ele se emocionou, ele voltou a chorar. Essas choradas dele eu também acho que, não sei se são parte da estratégia eleitoral ou se ele realmente está finalmente muito feliz por estar chegando perto do que ele sempre quis, né? Mas ele se emocionou e havia muita gente com as camisetas do aborto, camisetas do casamento gay, camisetas Nunca Mais, enfim. Ele foi cercado ali pelo público que costuma ir nos atos peronistas. E assim terminou a campanha dele também. Bem, agora da Argentina a gente cruza o charco em direção ao Paisito, né? A Silvia citou aí a figura do ex-presidente José Pepe Mujica. E ele não poderá se encontrar com o Roger Waters, né, ex-membro da banda britânica Pink Floyd, e acho que um dos artistas mais vocais
do movimento BDS, né, boicote, desinvestimento e sanções, né, em relação ao Estado de Israel na questão palestina, porque, nas palavras do próprio Roger Waters, o lobby israelense está impedindo que ele consiga se hospedar na capital uruguaia, né? Nenhum hotel está aceitando ele classificou de imbecil o presidente do Comitê Israelita do Uruguai, e não só em Montevidéu, em Buenos Aires também, onde ele irá se apresentar, ele também não está conseguindo hospedagem. Então ele segue hospedado no Brasil durante a sua turnê sul-americana e só vai, né, se apresentar e depois sair, né, tanto da capital uruguaia quanto argentina. Como isso daí está repercutindo no Rio da Prata, Silvia? Eu acho que isso deveria passar por um fact-checking, né? São duas cidades muito abertas a visitas de artistas estrangeiros e tudo mais. Enfim, por mais que ele tenha dito um monte de bobagem nos últimos tempos, aí, nessas últimas semanas no Brasil, eu não consigo ver, sei lá, a intendente lá da capital Montevidéu dizendo para os hotéis não recebam ninguém, ou muito menos aqui em Buenos Aires. Eu não sei se é ele que tá fazendo uma chorumela aí. Roger Waters aqui, eu mesmo já vi o Roger Waters no River, ele vem quase todo ano aqui, faz 200 shows, enfim, comentários equivocados parece que ele fez no Brasil, você sabe melhor que eu, enfim, mas eu acho que essa notícia deveria passar por um fact-checking. Acho difícil uma cidade se fechar contra o Roger Waters e ele ter que dormir na rua ou ficar ao léu ali. Nas palavras dele, né, diz que cancelaram as reservas no Hotel Faena e no Hotel Alvear, dizendo que não tinham mais quartos. E ele também disparou, né, contra a esposa do seu ex-companheiro de banda, o David Gilmour, dizendo que ela que também está por trás aí dessa questão, né? Então, o Roger Waters em relação ao David Gilmour, ele assim, independente da obra do Roger Waters, e certamente vão ter alguns fãs que vão ficar chateados, mas o Roger Waters, quando fala do David Gilmour, ele é um grande babaca. Tá? A palavra para mim é essa. E assim, é importante deixar registrado, né? E o comentário da Silva foi muito interessante, porque assim, essas são as declarações do Roger Waters, o que ele está alegando, digamos assim, e assim, põe um pezinho naquela, né, no grande trope, né, no grande clichê das teorias da conspiração, de que os judeus controlam o mundo, né? Então, os judeus estão impedindo ele de se hospedar em algum lugar, né? Assim, como a Silvia falou, teria que alguém, né, um repórter, enfim, poderia checar isso, mas é possível que ocorra, mas é possível que também seja, usando o termo da Silva, genial, chorumela dele. E assim, é um pezinho, né, nesse arquétipo, né, de estão me impedindo de me hospedar em Buenos Aires. Então, os judeus controlam os hotéis de Buenos Aires, sabe? Então, não sei. Enfim, em relação ao David Gilmour, como eu disse, assim, os dois têm um ego do tamanho de Júpiter, tá? E os dois já foram babacas, mas o Roger Waters, ele claramente tem alguma mágoa, algum rancor pessoal em relação ao David Gilmour, pelas declarações dele em alguns momentos. E Montevidéu é uma cidade muito mais laica, né? Você pode até dizer que aqui em Buenos Aires a sociedade, né, a presença da sociedade judaica é muito grande, podem ter se sentido ofendidos e tudo mais, mas mesmo assim, negócios são negócios, né? Não consigo imaginar que não tem hotel nas duas cidades para uma estrela como ele, que quando vem para cá, juro, ele faz 10 dias de shows seguidos e lota, enfim. É estranho, acho estranho. Precisamos de um repórter, como a gente às vezes dizia em reuniões de pauta no jornal. Precisamos de um repórter aqui nesse caso.
Bem, a gente segue ainda dentro da esfera do artiguismo. Vamos agora para o Paraguai, já que tivemos, né, uma reunião entre as polícias do país e dos seus pares colombianos, né, num intento de formar uma aliança no combate ao crime organizado, né? O diretor da Polícia Nacional da Colômbia, William Salamanca, visitou o Paraguai nessa semana por conta, né, da entrega do bastão ao novo comandante da Polícia Paraguaia, o Carlos Benítez, e, enfim, a trajetória policial dos dois países esteve muito próxima, né, no último ano, por conta do assassinato do procurador Marcelo Pecci, paraguaio, enquanto passava férias em Cartagena, né? Então foi um crime que marcou bastante os dois países, e ainda tem, né, esse rescaldo, né, desse crime cometido ali no Caribe colombiano. Sim, esse caso que sempre vai mostrando novas aristas e novos detalhes, né? Eu só desconfio um pouco do quanto o Paraguai poderia ajudar num momento como esse, uma vez que o Marcelo Pecci, basicamente o que ele estava investigando eram as linhas de corrupção do Horácio Cartes, né? Até isso foi divulgado recentemente pelo ABC Color, o jornal paraguaio, sobre o possível envolvimento do Cartes no assassinato do Pecci. E nós hoje temos, como em muitas ocasiões, nós temos no Paraguai um governo colorado. Então, não sei o quanto esse auxílio por parte do Paraguai vai ser enfático, né? A polícia da Colômbia tem um muito bom esquema de estratégia de inteligência, enfim, e é a segunda maior polícia e exército da América do Sul, né? Enfim, seria interessante que resolvessem esse caso, que realmente é terrível, né? Bem, agora a gente passa para a Bolívia, né? Já que nessa semana as altas temperaturas também castigaram o nosso país vizinho, e com isso, né, tivemos um aumento dos incêndios em 5 parques e reservas ao norte do departamento de La Paz, de Beni e Santa Cruz, né? Inclusive a reserva da biosfera ITCO Pilón Lajas, que fica ali na divisa entre os departamentos de La Paz e Beni, teve 60% da sua área de bosques arrasada pelo fogo, né? Então, mais um impacto aí do aquecimento global aqui na nossa quebrada latino-americana. Da Bolívia, a gente cruza a fronteira com o Chile com uma nota de pesar, né? Já que faleceu Juan Jara, a viúva de Víctor Jara, que veio a óbito na última terça-feira, dia 13 de novembro, aos 96 anos. Ela é uma ativista pelos direitos humanos, né, uma bailarina, nascida em Londres, né, como Joan Ellison Turner, né, e aí o Joan virou Juan, né, porque é como se fosse Joana, né? Como a Juan Baez. Isso. E ela fundou a Fundação Vítor Jara, né, que leva o nome de seu esposo, né, o poeta e músico que foi assassinado, né, um dos primeiros assassinados depois do golpe do Pinochet, e ela faleceu essa semana, no dia 12, em Santiago, aos 96 anos de idade. E é daquelas notícias, obviamente, muito tristes, mas que você se emociona ao ver que foi uma mulher que sempre foi muito coerente na vida dela, em busca de justiça pela morte do marido, teve presente na maioria das audiências e acompanhando o caso. E, finalmente, recentemente, a gente teve, né, alguns dos executores do crime ali apontados, indiciados, com bastante atraso, né? Mas, enfim, algo de justiça ela pôde ver, e ela estava presente nos atos de rememoração do golpe militar de 1973. Então, meio que fecha um ciclo, né? O ciclo da vida, infelizmente, é assim. Em algum momento ela se fecha, mas nesse caso a gente lembra dela com carinho, né? Porque ela nunca abandonou a causa, as filhas
Uma delas creio que ainda mora no Chile, enfim, continuaram lutando por ele e creio que agora a Fundação Vítor Jara vai ser tocada pelas filhas. Né? Bem, do Chile a gente vai para a Colômbia, no qual temos uma espécie de trégua, né, Silvia? Já que o Petro convidou, né, os opositores do Centro Democrático, inclusive o seu principal líder, né, o ex-presidente Álvaro Uribe, para tomarem um tinto para discutir, né, os reparos em relação à reforma da saúde. Precisa fazer uma ressalva logo de cara, né? Tomar um tinto na Colômbia não é tomar um tinto na Argentina. Tomar um tinto na Colômbia é tomar um cafezinho. Ah! Porque teve essa polêmica também, né, recente, Silvia. Teve? Não, em relação ao presidente Gustavo Petro, né, que foi... Claro, que ele foi tomar o tintico, né? Exato. Que falaram de uma suposta... Acho que isso a gente não chegou a falar no programa. Não, assim. A gente conversou no grupo. Tava rolando uns rumores aí, principalmente em grupos de jornalistas, sobre uma suposta adição do presidente da Colômbia, e ele mostrou: a minha única adição é o café, né? É o tinto. Mas essa diferenciação às vezes causa confusão. Eu tinha um amigo colombiano aqui que já chegou aí numa cafeteria de manhã, tipo, para o desajuno, para o café da manhã, e pediu um tinto e um pãozinho e tal. E o cara ficou olhando para ele assim: um tinto, senhor, essa hora da manhã? E serviu para ele um vaso de vinho tinto. Mas enfim, Uribe apenas quer tomar um cafezinho com Petro. Bem, um lugar que não está tendo muita trégua é o país vizinho, né? A Venezuela, mas nesse caso não na política interna, mas sim na política externa, né? Em relação ali ao território reclamado pelo país governado pelo Nicolás Maduro em relação aos seus vizinhos ao leste, né? No caso, a Guiana. Isso, essa é uma treta que a gente já explicou anos atrás. E vamos explicar brevemente de novo e para os comentários seus da Silvia. Mas, resumindo bem, tá, gente? O que acontece? A Guiana, né, era uma posse britânica, né, era uma posse do Império Britânico, e a Venezuela era parte do Império Espanhol. A demarcação entre os dois territórios, né, ela inicialmente é feita no começo do século XIX, incluindo com a participação dos Países Baixos, né, porque você tinha a Guiana Neerlandesa, atual Suriname. Tá? Então, em 1814, que nós temos o tratado entre britânicos e neerlandeses, e depois a formalização da fronteira entre britânicos e espanhóis. Só que logo depois nós temos a independência, né, da Gran Colômbia, e em 1830 a dissolução da Gran Colômbia e, consequentemente, a Venezuela independente. E a Venezuela vai falar que, olha só, boa parte desse território aí da Guiana é nosso, né? Nós não reconhecemos a fronteira marcada entre as potências coloniais, né? Um fenômeno parecido com o que ocorre, por exemplo, entre Guatemala e Belize e entre Índia e China. Né? A gente já falou aqui, a fronteira entre Índia e China foi estabelecida em 1912, entre Tibete e o Raj britânico. Enfim, e aí a Venezuela vai falar, olha só, esse território deveria ser nosso, né? Pela continuidade geográfica, né? Pelas características geológicas, inclusive, e vai citar, né, na argumentação mapas antigos, né, reivindicações antigas, né, no caso da Guatemala, né, Guatemala uma das bases da reivindicação guatemalteca é o Tratado de Tordesilhas, tá, gente? Aquele que a gente aprende na escola, né? Enfim. E aí, em 1895, o Reino Unido fala, olha só, Venezuela, se você continuar me enchendo o saco, eu vou te invadir, vou te descer a porrada. Os Estados Unidos, já, né, se tornando a potência
hemisférica e futura potência mundial vão interferir, baseados ali na doutrina Monroe, e vou falar, olha só, nada disso, tá? Vocês vão resolver pacificamente, não vamos aceitar uma intervenção armada europeia aqui no nosso, entre aspas, quintal, né? Curiosamente, alguns anos depois, a mesma Venezuela vai ser bloqueada pelas potências europeias, mas enfim. E aí nós temos uma arbitragem que até hoje é questionada, né, por vários motivos, porque é uma arbitragem que simplesmente dá 2/3 do território disputado, que corresponde a mais ou menos metade da Guiana, né, dá 2/3 do território para a Guiana, sem uma argumentação. Arbitragem, né, que se reúne em Paris, inclusive, eu acho que é mais de 2/3 do território, né, se reúne em Paris, fala, olha só, o Reino Unido que é dono aqui desse território. Por quê? Porque sim. Tá? Basicamente isso. É uma argumentação, inclusive, muito fraca do ponto de vista do direito internacional. E uma das pessoas que vai dizer que é uma argumentação fraca é o Barão do Rio Branco, né? Que é o mesmo período, gente, né? Que o Brasil vai formalizar as suas fronteiras, e o Barão do Rio Branco fazia dossiês gigantescos com as expedições para mapear os rios, para mapear a continuidade dos rios, enfim, né? Porque o rio é uma maneira de você estabelecer uma fronteira natural. Desde então, desde o final do século XIX, a Venezuela reivindica esse território. E aí é uma coisa que eu e o Matias já comentamos aqui, não sei se a Silvia vai concordar ou não, mas daqui a pouco vou calar a boca, né? A Venezuela vira e mexe. Quando a Venezuela está em crise, ela volta a berrar de novo o assunto da Guiana. Né? Isso aconteceu nos anos 60, isso aconteceu nos anos 80 e isso acontece agora no século XXI. Né? Se a Venezuela está em crise, mas olha só, o território da Guiana devia ser nosso. Com um agravante, né? Que é, nos últimos anos, nós tivemos descobertas de bacias riquíssimas, né? De gás natural na costa da Guiana, né? Tanto que a Guiana é projetada para ser o país que mais vai crescer no mundo nos próximas décadas, né? E de petróleo, porque aí é aquela coisa, é a bacia ali do Orinoco, que é um petróleo, inclusive, de altíssima qualidade, embora de uma certa dificuldade de extração, né? Ele não está tão, né? O petróleo não está tão assim perto da superfície, mas um petróleo, né, como eu disse, de bastante qualidade, né, ali nas terras altas da Guiana, enfim, como eu disse, a bacia do Orinoco, tá? Não é o rio Orinoco exatamente, é a bacia geológica. Então a Guiana agora tem esse recurso natural excelente, né, nessas terras, e a Venezuela, desde alguns anos já, desde o início do podcast Xadrez Herbal, ali 2015, 2016, o governo Maduro fala que vai entrar na Corte Internacional de Justiça para tentar retomar parte do seu território, para ter uma medida favorável. E aí agora, o que a Venezuela fez é dizer que vai submeter a jurisdição da Corte Internacional de Justiça, a CIJ, que julga questões entre países, para um referendo no dia 3 de dezembro. Basicamente vai perguntar para os venezuelanos, né, se eles concordam ou não com a jurisdição da CIJ. Então vai perguntar assim, venezuelano, você concorda com a Corte, que a Corte Internacional de Justiça decida esse assunto? E muito provavelmente vai decidir a favor da Guiana. Ou você acha que a Venezuela deveria rejeitar esse assunto e buscar outras medidas? Né? Essa outra medida pode ser uma solução negociada bilateral ou, eventualmente, um uso da força, o que é muito improvável. Tá? Se a Venezuela invadir a Guiana, a gente vai ter uma clara intervenção dos Estados Unidos na região. Tá? Mas, enfim, então a novela é mais ou menos essa, tá? É uma novela que dura 120 anos e que agora ganha o componente do petróleo. Falei demais, por favor, Silvio e Matias. É uma novela intrincada, mas ela vai mostrando aos poucos que tem potencial, justamente como você disse, de virar um conflito maior, né? Aí acho que tem mais de um aspecto interessante. Primeiro, Maduro está acuado no poder, enfim, está sendo pressionado para fazer eleições livres, não quer de jeito nenhum, não consegue aceitar a ideia, né? Enfim,
e começa a criar esses elementos exteriores para unir a população. Isso é mais velho que andar para trás, essa tática, né? A própria Argentina fez isso com as Malvinas, quando a ditadura militar aqui estava perdendo cada vez mais a popularidade, não digo, mas enfim, a força de poder. Além disso, a PDVSA produz cada vez menos petróleo, então fica interessante ter uma nova via de conseguir esse petróleo. Mas em terceiro lugar, esse referendo é uma coisa sem pé nem cabeça, né? Porque você vai perguntar para a população se ela acha que tem que respeitar essa tal decisão, ou se não, se tem que basicamente ingerir nos assuntos de um país soberano vizinho, né? Então não faz sentido esse tipo eu tenho certeza que esse tipo de plebiscito deve ser inconstitucional, até mesmo na Constituição da Venezuela. Não tenho certeza, mas a checar. Bem, da Venezuela, minha cara Silvia, meu caro Matias, a gente vai dar uma roubada aqui nesse bloco, só para citar, repercutir para os nossos ouvintes, porque a gente vai passar por Dominica, né? Porque é uma roubada? Porque Dominica, teoricamente, não é da América Latina, né? Dominica é um país anglófono, foi parte do Império Britânico, mas se tornará o primeiro país do mundo a criar uma área protegida para baleias cachalotes. Tá? Serão 800 quilômetros quadrados de águas na parte oeste do país insular, que é uma região que as baleias cachalotes usam para reprodução, inclusive, e aí agora vai ser declarada uma reserva. Tá? Então vai ter uma limitação de atividades econômicas, de atividades humanas em geral, como pesca e tudo mais. Teremos a presença, né, de cientistas, inclusive cientistas internacionais, e eles esperam que isso seja parcialmente compensado do ponto de vista econômico com o ecoturismo. Tá? Com eventualmente turistas fora dos períodos ali mais sensíveis dessa reprodução, indo visitar a região para ver as baleias, tal. Lembrando que a cachalote é uma das baleias mais famosas, né? Do tipo de baleia mais famosa, e é a Moby Dick, né? Então dá para fazer o pacote de turismo, venha ver a Moby Dick, né? Lembrando que, né, no caso, a Moby Dick, enfim, dá uma cabeçada no navio. Mas então demos essa pequena roubada, mas para dar os parabéns aí para Dominica, né? Por favor, você toque o barco sem trocadilhos, Matias. Da Dominica a gente segue na Bacia Caribenha, mais especificamente na Guatemala, onde os procuradores do país pediram o fim da imunidade do presidente recém-eleito. Pois é, os procuradores da Guatemala pediram que o Bernardo Arévalo, tanto o Bernardo Arévalo quanto, né, a sua vice-presidente eleita, a Karine Herrera, percam a imunidade do cargo, né, e possam ser eventualmente presos. Tá? A acusação é que eles e o Partido Semente usaram o campus da Universidade San Carlos como um quartel de campanha, depois ele ter sido ocupado por estudantes e professores que supostamente causaram 11 milhões de dólares de danos à propriedade pública, né? Para causar 11 milhões de dólares de danos à propriedade pública, eles destruíram o quê? Um reator nuclear? É isso? Destruíram 1 milhão de janelas. Mas, enfim. Então é mais uma queda de braço entre o establishment do Estado guatemalteco e o candidato eleito, né, que é um candidato antissistema, anticorrupção, porém, nesse caso, à esquerda. Né, a gente também já falou aqui sobre como a esquerda, historicamente, né, desde o golpe de 54, ficou de fora do poder da Guatemala. As coisas pro Bernardo Arévalo não tão fáceis, né? E parece que o tempo não passa, né? Parece que até a posse dele, ele vai continuar enfrentando coisas assim, né? Armações,
acusações estranhas como essa, né? Enfim, e o que eu acho curioso aí nesse caso é que quem deveria pedir um afastamento, um afastamento ou uma perda de imunidade de um presidente, em geral, nas constituições latino-americanas, isso passa pelo Congresso, né? Foi assim, inclusive, que tiraram a imunidade do Otto Pérez Molina quando surgiu o escândalo La Línea, e ele depois sofreu impeachment, né? Renunciou e sofreu impeachment. Então, não sei se na Guatemala a corte pode pedir o fim da imunidade dele, mas enfim, tem ocorrido tantos atropelos ali que é possível, né? E essa notícia, só para deixar claro para o nosso ouvinte, é de hoje, tá? Quinta-feira, dia 16. Bem, a gente cruza a fronteira ao norte com o México, com outra nota de pesar nesse bloco, já que faleceu Jesus Ociel Baena, que foi a primeira pessoa não binária a assumir a magistratura no México. Isso, no caso, trata-se, né, como você falou, da primeira pessoa, né, não binária, uma pessoa que defendia diversas campanhas LGBT e foi encontrada morta em sua casa. Também foi encontrado outro corpo, né, da pessoa parceira dele. Segundo ativistas, ele recebia diversas mensagens com ameaças, com mensagens de ódio, né? E várias pessoas protestaram, inclusive, dizendo que a hipótese, né, que foi tratada na imprensa de um crime passional, né, que é uma terminologia já antiquada, inclusive, né, mas que seria, na verdade, uma falsidade, seria, na verdade, a preguiça, né, das autoridades de investigarem. Já que a causa das mortes foi morte por arma branca, né? Tá, tem uma causa. Então, peço desculpas porque a matéria que eu estava aqui não tinha essa informação. E o caso ocorreu na cidade de Águas Calientes, né, que é capital do estado homônimo, né, que é localizado ali na região central do país. E lembrando, né, que em relação a pessoas não binárias, o México tem uma tradição pré-colombiana, né, dos mutis, né, que é um terceiro gênero, principalmente entre os zapotecas, mas na contemporaneidade não é tão avançado assim. Ainda no México, na capital, né, a cidade homônima do México, impôs, né, uma severa restrição de água por conta da seca que vem atingindo o país. Pois é, diversos reservatórios da capital estão abaixo dos seus níveis de segurança, tá? Eles estão com capacidade 44% abaixo do esperado para essa época do ano, e por conta disso, 20 milhões de residentes do Vale do México sofrerão medidas de restrição no abastecimento e no uso de água, né? O que aqui no Brasil a gente está acostumado a chamar de racionamento. Sim, que é bastante curioso, se não tragicamente irônico, pelo fato de que a cidade do México foi construída em cima da água, né? Existe debaixo dela um lago, basicamente, né? E, enfim, são sinais dos tempos. E Silvia, aproveitando agora, deixo espaço para você fazer a sua recomendação, a sua dica cultural. E além da dica cultural, Silvia, por favor, a gente está gravando quinta-feira, dia 16, então não sabemos como está a sua agenda para o dia das eleições, então se você for participar, fazer alguma live, né, dentre os seus vários projetos que você participa, por favor, divulgue para os nossos ouvintes, porque vai ter muita gente que vai querer acompanhar em tempo real a eleição na Argentina, a votação, a apuração depois, então, por favor, também compartilhe isso. Muito obrigada pelo espaço para a autopromoção. Sim, nós vamos ter uma live durante a contagem dos votos, como a gente fez no primeiro turno, com a equipe do My News, com convidados, com professores, com gente na redação e eu aqui em Buenos Aires, para comentar o resultado assim que ele for saindo.
né? Isso é uma iniciativa aí que deve começar por volta das 5 ou 6 da tarde do domingo, a gente ainda não fechou o horário. Além disso, bom, me acompanhe nas redes sociais porque eu vou estar postando coisas, imagens, vai haver textos na Folha, vai haver também algumas participações em jornais aí, televisivos brasileiros, como o Jornal da Cultura. Então, estamos aqui com bastante trabalho. Mas a minha dica cultural não vai ser argentina, não, porque a gente precisa também, às vezes, dar uma arejada. Eu fiquei muito tocada com a morte da Joan Jara, e queria recomendar o livro dela, que se chama An Unfinished Song, foi traduzido para o espanhol como La Canción Inconclusa. Busquei em português, não achei, não sei se foi lançada, mas é uma biografia deles, né? A biografia contando desde quando eles se conheceram, desde como ela foi percebendo o Chile, percebendo as lutas que o Chile enfrentava, e até a parte mais trágica, que é a desaparição dele. É um livro muito bonito. Espero que tenha uma tradução em português que eu não tenha encontrado, mas se não, fica aí uma dica, porque é um livro histórico. Bueno, e antes de passar para o próximo bloco, um sobre la hora, né? Já que o Felipe disse que estamos gravando na quinta-feira, dia 16 de novembro, já que a seleção colombiana venceu o Brasil de virada por 2-1 no estádio Metropolitano de Barranquilla, com 2 gols do Luiz Dias, né, que a gente repercutiu o caso do pai dele, né, o Luiz Manuel Dias, que estava presente no estádio, inclusive na comemoração do segundo gol, ele estava visivelmente emocionado, né, por tudo o que ele passou, né, nessas quase 2 semanas de cativeiro. Olha, só demos algumas boas notícias aqui, né, no programa de hoje. Desde as baleias cachalote até o pai do Luiz Dias vendo a vitória do filho. Então você está dizendo que a derrota do Brasil é uma boa notícia, Silvia Colombo? O Colombo no nome, não é à toa. Colombo, Colômbia. Bem, do lado humano. Sim, claro.